3, no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 3. Quero ler esse trecho da palavra de Deus que será a base da mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, não, e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos orar. Deus Santo, Todo-Poderoso, estamos diante de algo que é inigualável na vida da gente, a Tua Palavra, que é viva, eficaz, cortante, que separa a alma do corpo, que faz com que nós verdadeiramente adentremos no lugar santo, na Tua presença. E vimos coisas que nenhum olho pode ver se assim não Tu revelar. E sentimos coisas que ninguém pode sentir se assim Tu não tocares. E ouvimos coisas que não poderemos ouvir se da Tua boca não saíres. Nós queremos Te pedir, ó Deus, faça-nos ver, sentir, experimentar, ouvir verdadeiramente o Teu propósito, o Teu querer, o Teu desígnio santo e eterno para as nossas vidas, por meio da Tua palavra, da Tua bendita, poderosa, eficaz palavra que não erra, que é verdadeira, a verdade que é a única verdade que transforma. Eu Te rogo por isso, Santo Deus, eterno Senhor, com tremor, com temor, com reverência, com indignidade, mas rogando para que Tu possa nos dignificar, para que nós sejamos alvos desse santo mover. É no nome de Jesus, Pai eterno, que eu Te rogo por isso. Amém. Amém. Lucas é um dos autores exponenciais da Bíblia.
Ele era um doutor, um médico, era extremamente cuidadoso nos seus escritos. Ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como também o livro dos Atos dos Apóstolos. E ele o escreve com riquezas de detalhes, muito detalhista. E aqui nesse texto, que nessa parte do texto de Lucas descreve algumas coisas fundamentais, meus irmãos, fundamentais para a vida da gente, para a vida da igreja, para que nós tenhamos uma vida saudável, com base naquilo que de melhor nós podemos ter, ser e viver, a nossa espiritualidade. Porque nós não somos um corpinho bonito vestido de carne e osso. Nós somos um corpo bonito vestido de carne e osso, mas mantido pelo Espírito Santo. Porque nós somos alma vivente. O Espírito soprou alma vivente em nós. E Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, nos ungiu, nos deu possibilidade de viver essa espiritualidade. Ele nos deu o Espírito Santo. Lucas escreve, e algumas coisas é primordial para que nós entendamos o cerne desse texto. A primeira coisa é que aqui o Lucas ele faz uma afirmação. E essa afirmação é: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Ninguém subiu na cruz, foi Jesus que esteve naquela cruz. Nós temos ao longo da história pessoas admiráveis. Nós temos ao longo da história das nossas vidas pessoas que são exemplos, como o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo é um exemplo de vida cristã, de homem de Deus. Como os reformadores que começaram essa boa obra, homens além do nosso tempo, homens que eram de vanguarda, que tinham um pensamento muito evoluído para a sua época, e sistematizaram isso que a gente chama, o que a gente vive como evangelho. João Calvino foi um deles. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que eu admiro demais na minha vida, é o meu pai. Eu tenho uma admiração, assim, louca pelo meu pai. Nós somos da igreja presbiteriana, nós gostamos dos lagares, por isso você está aqui, da direção doutrinária. Nós somos brasileiros, nós curtimos, não idolatramos, mas curtimos a pátria que a gente vive, mas nem Paulo, nem João Calvino, nem as instituições que nós amamos, nem meu pai subiu a cruz do Calvário. Quem estava lá era Jesus Cristo. Foi Ele que morreu, foi Ele que foi crucificado, foi Ele que foi martirizado, foi Ele que derramou sangue puro pela minha e pela tua vida. E Lucas afirma isso: Jesus Cristo é o único Messias, de forma que nada pode estar na frente, mais alto que o Senhor Jesus na vida. Lucas faz uma segunda afirmação. Lucas fala que Jesus, em Cristo, nós observamos o reino de Deus. Sem Cristo, meu irmão, não tem sentido nós estarmos aqui nessa noite. Sem Cristo, essa palavra, a Bíblia Sagrada, não tem sentido. Cristo é o centro da nossa fé. Nós nos tornamos cristocêntricos. Nós tiramos o ego, o desejo da nossa vida para que Cristo opere sobre nós. E Lucas faz essa afirmação. Lucas também afirma, nesse começo desse capítulo, que Jesus está no controle de todos os acontecimentos.
Não houve absolutamente nada que ele de verdade não estivesse no controle. Ele pode ter acontecido muitas coisas. É por isso que no início do texto ele cita os governadores e os locais das províncias que estava acontecendo, todo o cenário onde Jesus Cristo, onde o nosso Senhor Jesus atuou. Para dizer, olha, os governadores estão aí, Tibério, Pôncio Pilatos, todo mundo. Mas quem controla tudo é o Senhor. Em quarto lugar, ele afirma a disposição para a salvação. Depois ele fala da vida de Jesus e, finalmente, a importância da oração. Tudo isso ele faz uma espécie de uma introdução nesse texto e vai falando isso no decorrer do livro de Lucas. E por que saber disso inicialmente é tão importante? Porque quem está dizendo isso, quem está fazendo Lucas está escrevendo sobre uma pessoa que vai dizer algumas coisas que são estranhas. Aliás, essa pessoa era um sujeito estranho, que morava num lugar estranho, que vestia uma roupa estranha e que comia coisas estranhas. O nome dele é João Batista. E aí Lucas vai descrever o início da caminhada desse João Batista. Vai descrever aquele que ele mesmo afirma que é um endireitador das veredas. Aquele que veio preparar o caminho, aquele que antecedeu a chegada de nosso Senhor Jesus. E ele vem clamando, fazendo com que a afirmação do profeta Isaías seja verdadeira. A voz que clama no deserto, ou seja, o coração das pessoas estão límpido, não há Deus na vida das pessoas, as pessoas acham que pode viver sem Deus, e ele vem dizendo, arrependei-vos. Mas para quem acha que não precisa de Deus, vai se arrepender de quê? Não, eu não estou vivendo uma vida errada. E aí João Batista vem clamando, falando, e de maneira até de uma certa forma ríspida. E Lucas apresenta esse preparador de caminhos, esse endireitador de veredas, que dá um testemunho incompreensível numa mensagem muito simples. Ele vai dizendo para ele se arrepender. Essa época era uma época muito difícil. É uma época que talvez se compare, guardadas as devidas proporções, com as épocas que com a época que nós estamos vivendo hoje. É uma época que havia uma corrupção sistêmica. E a corrupção era muito nítida na classe política e na classe religiosa. Por isso que ele faz questão de citar lá os governadores das províncias. Mas ele não cita só os governadores da província. Se você observar no seu capítulo 2, ele vai dizer, sendo nessa época, sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então a introdução desse texto, ele começa dizendo quem são responsáveis pela governança dos locais e quem era responsável pelo ato sacerdotal da igreja, da religião. Não é à toa que Lucas descreve isso. E aí ele disse que nesse momento vem a palavra do Senhor a João Batista, levanta esse homem estranho, que mora em um lugar estranho, que veste roupa estranha, que come coisa estranha, para poder pregar nesse deserto. E não era simplesmente porque era deserto mesmo, era um lugar árido, mas estava falando muito propriamente do coração das pessoas. Um coração empedrecido, sem ouvido para a palavra de Deus. E ele expressava isso falando. Então eu quero falar com vocês sobre algumas coisas desse texto. E em primeiro lugar, dizer para você que a pregação de João Batista dizia assim para eles, e o Espírito está dizendo para nós.
Se você quer se aproximar de Cristo, se você quer ser um cristão, uma cristã, se você quer ouvir a voz de Deus nos seus ouvidos, se você quer que o seu coração pulse pelo princípio santo da palavra de Deus, não queira ter, mas queira ser. Porque o Evangelho, isso que eu estou dizendo aqui é recorrente, não tem a ver com o que você quer ter, mas tem a ver com quem você quer ser. Mas certamente quem você será vai fazer com que você tenha aquilo que você quer ter. Primeiro não é buscar o ter. Primeiro é prezar para ser. É disso que Mateus escreve no capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes nós somos choferados, nós somos estimulados a buscar as coisas. O conselho podia botar ali uma placa ali na frente, assim: venha receber a sua bênção, venha que aqui é a solução da sua vida, venha ser abençoado. E nada disso seria em verdade. Tudo seria uma verdade, porque Deus abençoa, porque Deus cura, porque Deus liberta. É assim mesmo. Mas isso não é a prioridade da tua relação com Deus. A tua relação com Jesus Cristo é ser parecido com Cristo, é ser parecida com Cristo. É falar como Cristo falou, é pensar como Cristo pensou, é agir como Cristo agiu. É isso que João Batista começa a dizer àqueles homens. Não, vocês precisam se arrepender, porque até agora o que fez efeito na vida de vocês foi apenas uma doutrinação religiosa. Vocês precisam olhar para aquele que é, para que vocês sejam como Ele é. Jesus. Nós estamos começando o ministério terreno do nosso Senhor Jesus. E é disso que João Batista está alertando o povo. Olhem para Ele. A nossa religião é diferente de todas as outras. Porque todas as outras religiões seguem métodos, dogmas, estilos. A nossa religião não. Nossa religião é assim, ó. Um pastor vem de paletó e de tênis. Aí o outro vem de sapato e de camisa sem paletó. O outro vem de... tá ali, de camisa simples. O pastor Marco, quando chegou aqui, chegou com um sapato brilhoso de couro de jacaré. Agora tá menino. Mas esse é o Evangelho. Um ajoelha para orar, o outro não ajoelha. Mas todos os dois estão com o coração derramado em Cristo. Uns batem palmas, outros não batem, mas todos os dois reverenciam o Senhor da glória. Porque Ele não olha o que você tem. Ele olha quem você é. Ele não olha o seu status. Ele deve olhar o que você digita na sua rede social. Pegou? Ele diz quem você é. E João Batista está dizendo isso. O Império Romano, ele dominava a região. Seus líderes eram muito perversos, por isso que Lucas descreve. Os impostos eram extremamente dolorosos na vida da população. E aí tinha os traidores da pátria, que eram os judeus que trabalhavam para os puritanos. Porque era assim, você pegava uma pessoa e falava: essa região aqui de Mauá, você é responsável pelos impostos, por cobrar os impostos. Mas aí aquela pessoa não dava conta de tudo. Aí pegava 1, 2, 3, meia dúzia e falava: me ajuda, tem que cobrar tanto, o que você cobrar a mais, fica para você. Aí o pessoal espizinhava o povo. Esse era o governo. Um governo corrupto, mas não só o governo corrupto. Por que ele faz questão de citar Anás e Caifás? Porque Anás era o sacerdote.
Caifás era genro de Anás. E por uma questão política, eles depõem Anás e colocam Caifás. Mas o povo não reconhece Caifás como sacerdote. O povo recorria a Anás. Então, durante um tempo, aquela região ficaram com 2 sacerdotes. Um legítimo, de fato, instituído pelo império, um de direito, instituído pelo império, mas um de fato, querido pelo povo. A religião também estava corrompida. É nesse cenário que vem João Batista. E aí esse cenário, ele é peculiar. Por quê? Porque houvera 400 anos de silêncio profético. Lembra? Depois de Ageu, Malaquias, a voz do Espírito se calou no meio da igreja. 400 anos, meus irmãos. Mas quando a gente fala de silêncio profético, pode parecer que não tinha mais culto, não tinha mais crente. Não. O sacrifício, que era a forma de culto daquela época, continuava. As pessoas se reuniam como nós estamos nos reunimos aqui hoje. Havia todo o modelo, o metodismo religioso. E por que então, pastor, que a história diz que houvera 400 anos de silêncio profético? Porque os profetas não falaram? Não, podia até ter gente, um pastor pregando, não era pastor naquela época, mas um sacerdote pregando, as reuniões místicas. Ou seja, a decoração, a estética religiosa continuou nesses 400 anos. Mas aí, se você está com a sua Bíblia aberta, preste atenção numa palavra forte de João Batista, porque quando ele pregou, as multidões começaram a vir para a igreja para poder serem batizadas. A Bíblia diz que muita gente começou a chegar: João Batista, me batiza, me batiza. Aí olha o que João Batista fala a partir do versículo de número 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíram para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pastor, imagine a gente recebendo pessoas aqui na igreja para serem batizadas. Aí eu chego para elas e falo assim: raça de víboras, quem vos induziu a serem batizadas? Na nossa cultura isso é pesado, isso é forte, isso é deprimente. Mas não era isso nesse entendimento que João Batista estava falando. João Batista estava perguntando para eles o seguinte: por que é que vocês querem ser batizados? Qual é a intenção de vocês? O que o coração de vocês está dizendo? Quem vos induziu a se aproximar de Deus? Porque eles queriam ter a religião, eles queriam ter o controle do sagrado, eles queriam ficar de boa com Deus. João Batista está dizendo para eles: não queiram ter o que vocês não pretendem ser. Porque Deus não olha o exterior de vocês, o que vocês têm. Mas Deus olha quem vocês são. João Batista mostra para eles quem é Deus. Porque a religião funcionava. Havia clero, havia lugar santo, havia rito. Mas não havia uma coisa: o Espírito Santo. É por isso que nós afirmamos que durante 400 anos houvera um silêncio profético. Porque havia reunião cultica, havia lugar que eles se reuniam, havia música, havia pregação,
mas não havia o Espírito Santo. João Batista, ele se revolta contra aquele sistema religioso. Ele pergunta para ele: a vida de vocês, o intento de vocês, o que vocês falam, como vocês vivem. Porque no versículo 8 ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso que deve levar vocês ao batismo, e não a estética da religião. E quando vocês experimentarem isso, vocês de fato verão, experimentarão e viverão a glória de Deus. Aí, quando ele denota essas palavras, começa a vir e dizer assim, versículo 11, respondeu, versículo 10, então as multidões o interrogaram dizendo: o que é que nós vamos fazer então? E ele começa a responder, ele diz, versículo 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Aí os publicanos, aqueles que cobravam impostos abusivos à população, também chega até ele e fala: o que a gente faz? Ele fala: sejam justos, não seja, não cobre mais do que é estipulado. Aí os soldados, a guarda pretoriana, vai e fala: o que a gente faz para viver isso? Ele diz, no último versículo, versículo 14, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com vosso soldo. Ou seja, não se corrompam, vivam uma vida digna da fé que vocês estão professando. E aí eu quero concluir essa mensagem te chamando, meu irmão, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, minha irmã, a se aproximar da fé. Mas se aproximar da fé não é se aproximar de coisas. Você tem que olhar para dentro de você e ver o que está motivando você a estar aqui nessa noite, por exemplo. Se você está aqui para ser abençoado, eu acho que você está perdendo um pouquinho de tempo. Mas se você está aqui para aprender a abençoar, esse é o lugar que você deve estar. Porque você e eu já somos abençoados. Os filhos de Deus não buscam a bênção de Deus. Os filhos de Deus vivem a bênção que Deus os deu. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não fique apreensivos pelo que há de comer, pelo que há de beber, pelo que há de vestir, porque essas coisas procuram os gentios. Nós não buscamos, nós já a temos. Nós só precisamos nos prestar a viver. E Deus está chamando você aqui nessa noite para experimentar, para viver de fato a bênção dele sobre a sua vida. Olhe para dentro de você. Faça como o salmista: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. O João Batista era um endireitador de veredas. O povo estava no caminho distorcido da relação e da direção de Deus. Porque você está aqui nessa noite para buscar a Deus, para viver em Deus, para viver por Deus, com a graça, com a misericórdia e com o poder de Deus.
O que João Batista estava dizendo, ou estava ensinando, era o povo a viver essencialmente a fé que eles estavam professando. Porque, meu irmão, se tem uma coisa desanimadora, é você estar e não experimentar de fato quem você é. Você é um eleito, um escolhido, uma escolhida. Antes de você fazer parte do ventre da tua mãe, Deus já tinha te elegido. Deus já tinha te escolhido. Você faz parte da história da fé. Deus, na sua glória, te trouxe para Ele, te atraiu para Ele. Então a única coisa que pode te atrair é Ele. Não são as coisas. Mas em nós estando nele, todas as outras coisas que nós necessitamos começam de fato a fazer parte das nossas vidas. Eu quero convidar você a fazer isso, viver isso. E a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar o tempo do silêncio. João Batista é o primeiro profeta depois da era profética. É o profeta do Novo Testamento. Em João Batista começa uma era. O que está acontecendo aqui é testificado no outro livro que o Lucas escreve, nos Atos dos Apóstolos. João Batista está dizendo, o silêncio acabou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo voltou para a igreja. Se você não está escutando muita voz de Deus, se você não está vendo muita voz de Deus, é isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. O silêncio acabou. A escuridão acabou. O Espírito Santo está na igreja. E Ele está na vida de todos aqueles que o temem. Ele está na tua vida. Amém?